Olá a todos que acompanham este canal, está começando mais um BDM. Vamos fazer aqui juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 3 de dezembro, onde temos Bundesliga 2, um jogo isolado da Bundesliga 1, um clássico em Portugal entre Benfica e Sporting, temos La Liga e Campeonato Brasileiro Série A. Provavelmente, talvez, ainda estou gravando esse vídeo na quinta-feira, talvez com o campeonato já encerrado, não sei. Vamos ver, tá? Antes de começar, agradecer a marca que o canal atingiu de 10 milhões de visualizações. Mandei um texto no Telegram para vocês agradecendo. Realmente é um número que eu não esperava de um canal que fala apenas de trade. Como eu comentei por lá, a nossa área sofreu muito, mutou muito, fez uma alteração muito grande. Hoje em dia se respira apostas, né? O trade ele é uma areia, um grãozinho de areia no deserto. Mas esse canal está desde março de 2015 falando sobre trade e assim ele vai permanecer até o dia que eu conseguir ainda gravar conteúdo aqui para vocês, tá? Então eu queria agradecer, apesar de todas as mudanças que a nossa área sofreu, muitos canais foram surfar a onda, entrando também mais direcionando os conteúdos para apostas. Surgiram muitos canais de palpites, muitos canais só exclusivamente dando entradas, muitos canais crescendo rápido desse jeito, e esse canal vai devagarzinho alcançando números que me impressionam bastante. Então fico muito agradecido, e como eu falei por lá, você que é punter, que é trader, que é apostador recreativo profissional, só um curioso da área, muito obrigado por estar me acompanhando aqui diariamente. Beleza? Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever. Fechou? Então vamos começar falando sobre a Bundesliga 2, que é o campeonato que eu mais gosto de trabalhar, para ser bem sincero. Temos aqui um Darmstadt contra o Fortuna Düsseldorf. Se me perguntassem antes do campeonato começar quem que eu achava que iria lutar para subir, eu facilmente apontaria, apesar de gostar muito do Darmstadt, para o Fortuna, que é um time que está acostumado com a Bundesliga 1, veio com um elenco bem preparado, já é a segunda temporada do Fortuna nessa Bundesliga 2, e veio com um elenco muito preparado. Para mim, lutaria para subir esse ano. Mas o que a gente vê, e eu vou colocar a classificação aqui para vocês, é um Darmstadt soberano dentro de casa, com 9 vitórias em 15 jogos até o momento, dentro de casa com 6 vitórias em 7 partidas, apenas 3 gols sofridos e 20 gols marcados. É um rolo compressor dentro de casa, e o Fortuna como visitante é um modesto 10º lugar, com apenas 3 vitórias fora dos seus domínios, tá? Então, se fosse um jogo de Bundesliga 1, se fosse um jogo onde a gente confiasse um pouco mais, eu viria com muita confiança para tentar buscar um Lei Fortuna ou um propriamente Beck Darmstadt. O problema é que é a Bundesliga 2, e aqui a gente sabe que tem, apesar de toda a solidez defensiva do time do Darmstadt dentro de casa, a gente sabe que muitas das vezes as defesas falham sem dar muitos sinais, deixam muitos espaços. Então não adianta eu vir aqui cravar uma vitória do Darmstadt sabendo que eu tenho do outro lado um bom adversário como o Fortuna, principalmente na bola aérea. Mas o que não dá para ignorar é que o Darmstadt é um time que não para. Assim como o São Paulo dentro de casa, eu posso listar isso porque o São Paulo também faz isso dentro de casa, é mais ou menos o mesmo número, se vocês olharem, 20 gols marcados, 3 sofridos. O São Paulo tem 22 marcados, 4 sofridos. É um time que não para. O Darmstadt faz o primeiro gol, se ele sair na frente em casa, é muito provável que ele vá atrás do segundo, do terceiro, do quarto gol. É, como eu falei, um trator dentro de casa. Então, se o Fortuna sair atrás, ele vai ter muito problema para recuperar esse jogo, tá? O que eu venho fazer nesse jogo? O Fortuna Düsseldorf me chama para trabalhar menos gols aqui. Tá? Ele tem apenas um gol por jogo fora de casa como média e sofre mais ou menos um gol por jogo também fora de casa. Só que o Darmstadt puxa muito esse jogo para o mercado de gols. Então, balanceando, eu acho que dá para trabalhar talvez uma longa exposição aqui, se eu for pensar estourando em algo para 2, 3,5, né? Mas o melhor cenário possível é o Darmstadt saindo na frente do placar e o Fortuna se expondo e dando espaço para o contra-ataque. Então, inicialmente aqui para o meu planejamento deste A3 é buscar Darmstadt e Fortuna, é buscar um mercado de gols, mas na minha opinião o Darmstadt é favorito para vencer esse jogo dentro de casa. O Darmstadt que pelo visto vai brigar para subir esse ano. Se você me perguntar
O Darmstadt tem elenco para disputar uma Bundesliga 1? Acredito que não, né? A gente já viu o Arminia Bielefeld subindo há 2 temporadas atrás com um elenco excepcional e não conseguindo ter um sucesso adequado. A gente viu o Bochum na temporada passada subindo e também está tendo bastante dificuldade, mesmo com excelente elenco. O Bochum passeou na Bundesliga 2. A gente viu o Greuther Fürth, que foi um elenco aguerrido também na temporada passada e subiu e está sofrendo muito, vai cair, está apanhando muito. Então, assim, o nível de Bundesliga 1 para 2 é muito diferente, tá? Então, vamos desfrutar do Darmstadt enquanto pode, porque se ele subir e não alterar algumas coisas, talvez ele acabe caindo na próxima temporada. O outro jogo do dia é Werder Bremen, o outro time de Bundesliga 1, contra o Erzgebirge Aue, não sei se fala assim, eu chamo só de Aue. O Aue, ele deu uma bela melhorada nos últimos jogos em relação à produção do que pode criar, né, de futebol. O Aue era um time que só tomava taco de quase todo mundo e vem começando a melhorar, né? Tem algumas críticas ao futebol do Aue, é um time muito limitado, mas no que se propõe a fazer, que é permanecer na Bundesliga 2, está tentando, tá? Não dá para tirar esse mérito. O Bremen, dentro de casa, é muito modesto. Para um time que desceu com o elenco que tem, com o financeiro que tem, com as peças que foram buscar, e foram buscar boas peças ofensivas, apenas 2 vitórias dentro de casa, isso é um desempenho horroroso, tá? Você tá atrás de Dresden, Karlsruhe, vai pertinho ali do Kiel. Isso para um time de Bundesliga 1, que é o Bremen, é muito fraco, tá? E tem uma torcida apaixonante que lota o estádio quase sempre, apesar dos problemas com a pandemia de novo na Alemanha, quase sempre o estádio do Werder Bremen está lotado e dentro de casa o time não está conseguindo corresponder. Como visitante, o Aue só tem uma vitória, é muito fraco, toma quase 2 gols por jogo fora de casa, faz apenas 1 gol em média por jogo. O Bremen também tem um ataque muito fraco, pelo visto, em relação a números. Tem bons artilheiros, mas tem um ataque muito fraco. Então, para esse jogo aqui, é difícil a gente vir buscar mercado de gols, tá? Óbvio. Eu tô analisando um contexto, né? Isso aqui pode ser um jogo fora da curva, onde a gente tenha um time do Aue se expondo demais, acabando puxando essa média um pouco para cima, tá com um ataque muito bom no dia, tá com uma defesa muito fraca, e aí a gente pode ter, óbvio, aquele famoso 3-3 que a gente gosta de falar. Mas, se tudo correr como o normal, isso aqui é um jogo com uma tendência mais difícil, né? Pelas cotações do mercado, a gente tende a ter, e eu imagino também pelo lado do Aue, olhar para o time do Werder Bremen como um time realmente muito superior, e a gente tende a ter um Aue muito recuado no seu campo defensivo, saindo assim, de maneira bem corriqueira, bem branda nos contra-ataques. Então é bem provável que se a gente tiver esse cenário, não adianta eu vir buscar correção da odd do Bremen, não adianta eu vir buscar um lei Bremen, porque quase sempre essa cotação vai estar, essa bola vai estar nos pés do Bremen. Então, com isso, a gente não vai ter nada que faça o mercado se motivar a mexer, né? Para eu ter uma correção de mod de 1,50, na Bundesliga 2 não é muito difícil de acontecer, mas se tratando desse cenário específico, eu precisaria do Aue fazendo um jogo muito parelho e não deve ser o que vai acontecer. Provavelmente o Bremen vai ter quase que a posse de bola sempre, e se estiver brigando pela segunda bola, é bem provável que a gente tenha talvez até um Bremen tendo uma facilidade para abrir o placar. Vem para buscar back? Não vem para buscar back, não trabalha match odds na Bundesliga 2, mas viria para buscar gols sem um cenário de tão longa exposição, talvez uma coisa específica, comprando 1 gol no final do jogo, 2 gols ali, no máximo no meio do segundo tempo, caso o Bremen esteja já com o placar aberto na frente do placar, tá bom? Eu acho que o Bremen saindo na frente força o Aue a jogar e dar os espaços. Beleza? Qual é o cenário que eu vejo uma possível de alavancagem aqui? Se o Aue sair na frente, eu não vou buscar uma virada do Bremen a qualquer preço. O Bremen é um time que consegue virar jogos, já mostrou isso até contra o próprio Nuremberg, que tem uma defesa boa, mas eu preciso de uma cotação justa. Não adianta o Bremen começar a 1,50, tomar um gol, eu querer buscar uma virada do Bremen a 3, a 4, a 5. Para o meu método não me paga, não rende.
Para eu conseguir buscar uma virada do Bremen, caso o Bremen saia atrás do placar, eu preciso dessa cotação do Bremen no mínimo a 12. Eu vou achar isso aonde? Eu vou achar isso aos 80 minutos, né? Aos 75 minutos. E aí eu vou ter menos tempo. Então tem que trabalhar com uma situação de risco, tá? Mas se for para gols, o Bremen abrindo o placar já abre um pouco mais esse cenário. Por enquanto eu não vou colocar nada no meu planejamento, vou deixar o jogo me mostrar, tá bom? Já vou passar aqui também para a Bundesliga 1, a gente já mata a Alemanha. A gente tem mais uma vez a odd do Leipzig abaixo de 2 fora de casa. E aí você deve se perguntar, claro, o Leipzig é muito mais time que o Union Berlin, afinal de contas o Leipzig é um dos melhores times da Alemanha. Será? Vamos dar uma olhada como visitante aqui, ó. O Leipzig está em 13º, 0 vitórias em 6 jogos. 3 gols marcados fora de casa em 6 jogos. Isso dá uma média de 0,5 gols por jogo fora. E toma mais ou menos um gol por jogo. Então é um time ruim de trabalhar gols fora de casa, péssimo de trabalhar back, ruim de trabalhar em lei, né? Porque empata ou perde, mas você sempre fica com aquele medo. Será que é hoje que o Leipzig vai começar a jogar? É ruim de trabalhar jogos do Leipzig no match odds fora de casa. Então, tira um pouco do que a gente pode fazer dentro do mercado. Criação de cenário é muito difícil. O Union Berlin dentro de casa tem 4 vitórias em 7 jogos, é um time bom, é um time que sofre poucos gols, sofre uma média ali de 1 gol por jogo fora, dentro de casa, mas também não tem um ataque excelente. Não é aquele time que fica goleando todo o jogo. Pelo contrário, o Union Berlin é longe disso. Tá? O Union Berlin é aquele time que prefere vencer por 2-1 sofrido do que ficar empilhando gol. Né? Então, dá para vir buscar gols aqui? No contexto do que os times apresentaram até aqui, é difícil. Como eu falei no jogo do Aue com o Bremen, pode ser um jogo fora da curva. Pode. Isso aí só a leitura de jogo no ao vivo que vai confirmar pra gente. Às vezes, realmente, naquele dia especificamente, o Leipzig está completamente amassando no ataque e dando muito espaço na defesa. Mas, de maneira geral, um time que marca, como o Leipzig, 3 gols fora de casa, e um time do Union Berlin, que tem uma média sofrida de 1 gol por jogo, não me dá tanta margem para trabalhar, por exemplo, longas exposições em gols. Então, para mim, o melhor cenário para ficar de olho aqui seria um match odds. Union Berlin e Leipzig, já vou colocar aqui no meu planejamento do Notion. E aí, eu não venho com viés, nem para trabalhar lei Union, nem para trabalhar lei ou Leipzig. Eu vou deixar o jogo me mostrar, porque tem caminho, né? Porque o Leipzig é 1,91, eu posso colocar aqui que o Leipzig também pode se complicar. Porque é um time que não consegue vencer fora de casa. Eu também conseguiria colocar aqui, ó, a possibilidade do Leipzig corrigir preço. Porque o Leipzig está abaixo de 2. Se eu tenho o Union começando muito melhor, o Leipzig pode corrigir. Mas tudo isso é o quê? Possibilidade, ó. Possível, pode, tá vendo? Não é certeza, é criação de cenário. Tá? Então eu prefiro trabalhar com uma criação de cenário nesse jogo pro match odds do que para uma criação de cenário para gols. Mesmo sabendo do peso da camisa do Leipzig, eu tenho que entender que no contexto geral o Leipzig está muito mal fora de casa. Tá? E na minha opinião, não tem muita chance nessa Bundesliga, principalmente do jeito que eles estão jogando. Tá bom? Vamos passar então para o campeonato português. Nós temos um Portimonense e Porto. O Porto começando com uma odd de 1,40. Fora de casa, o Porto é o segundo melhor visitante da competição. Tem 4 vitórias em 6 jogos, ainda não perdeu, segue invicto. Tomou apenas 5 gols, dá menos do que 1 gol por jogo e marca em média 2 gols por jogo fora de casa. O Portimonense tem 2 vitórias apenas dentro de casa, tem 4 gols marcados e 5 gols sofridos. Ou seja, pegar gol do Portimonense já é uma tarefa difícil. Ele marca pouco em casa, né? Só que é um time que tem sofrido pouco também. 5 gols apenas dentro de casa é um time que provavelmente vai causar uma dificuldade para o time do Porto. Tá? Porto que é líder da competição. E esse jogo é muito importante para o Porto vencer. Por quê? Porque nós temos um Benfica Sporting. Né? Não no mesmo horário, 2h15 depois. Mas isso provavelmente vai tirar ponto de algum. Né? Ou o Benfica vence e faz 3 pontos, ou o Sporting vence e faz 3 pontos, ou os dois empatam. E com isso, um deles ou os dois vão acabar se distanciando bastante do time do Porto, caso o Porto vença. Então esse jogo ele tem um sabor assim interessantíssimo para o Porto de colocar o dobro da intensidade já
normal, né? O Porto provavelmente já vem com uma intensidade muito grande, mas esse jogo é aquele jogo que no planejamento tem que vencer, né? Porque quando acontecer de pegar Porto Benfica, o Porto Sporting, provavelmente ou o Benfica ou o Sporting que estiver jogando contra o Portimonense vai vencer, né? Então, para esse jogo aqui, eu venho para buscar uma leitura, e isso já aconteceu várias vezes. Já não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro back que o Porto me dá fora de casa. Eu vou ficar de olho aqui numa possibilidade de buscar esse padrão de superioridade do Porto fora de casa. Se isso acontecer, eu vou estar a favor do Porto enquanto esse momento de pressão, de superioridade acontecer. Tá bom? O outro jogo, como eu falei, é o Benfica com o Sporting. O Porto aqui é líder da competição, tem 32. O Sporting está logo atrás. Dentro de casa, o Benfica tem 4 vitórias em 5 jogos. Também um aproveitamento muito bom. E como visitante, o Sporting tem 4 vitórias em 5 jogos. Está invicto, ainda não perdeu fora de casa, só tomou 3 gols. Para as cotações que a gente tem aqui, eu estou achando essa odd do Benfica um pouco baixa. Tá? Mas eu consigo entender porque, se eu não estou enganado, o Coates não joga. Deixa eu fazer uma consulta aqui, ó. Coates infectado com Covid em vésperas do derby com o Benfica. Coates fora do clássico. É isso mesmo. O Coates, para quem não sabe, é praticamente um dos jogadores mais importantes do time do Sporting nessa competição. Deixa eu buscar aqui o número para ver se eu tenho alguma coisa interessante para comentar. Não, os artilheiros do Sporting não são especificamente o Coates. O Coates tem 2 gols, mas é uma peça fundamental. Primeiro, que se posiciona dentro da área como ninguém. Tá? Eu nunca vi um cara ter tanta... Eu não sei se provavelmente é muito treinado, mas o Coates, ele praticamente cabeceia quase todos os escanteios que é levantado na área. Na Liga dos Campeões, eu acho que ele é um dos artilheiros. Contra o Besiktas na ida ele fez gol, na volta, se eu não me engano, também ele teve por ali. É impressionante. Ou ele faz gol de escanteio, ou ele consegue criar uma situação de perigo. Além disso, lá atrás é um cara muito bom no bote, né, para tirar a bola mesmo dentro da área. Um cara muito certeiro, tem um tempo de bola muito bom. Então, assim, é possível que um jogador faça com que essa cotação do Benfica 1,75 tenha valor? Não necessariamente que tenha valor, mas eu consigo entender essa cotação mais baixa pela ausência do Coates, tá? Agora, que o Sporting tem time para poder fazer frente a essa odd 1,75 do Benfica, sem dúvida, tá? Então, eu acredito sim que a gente pode ter mais condição de trabalhar esse jogo no Match Odds, Benfica Sporting, do que no mercado de gols, tá? Mas vamos pegar aqui o histórico dessas duas, desse confronto. Aqui a gente tem poucos dados informados pelo SofaScore, né? O Benfica sofreu gol nos últimos 3 jogos, o primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5. Se ele é o primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5, quer dizer que ele tem realmente ele prevalece como realmente um time que costuma sair na frente como favorito. Então essa cotação, essa correção de 1,75 fica um pouco mais difícil. Mas vamos lá. Nos últimos jogos, vou pegar só na luz, tá? Benfica 4-3 em cima do Sporting, 2-1 para cima do Sporting, 5-0 aqui é Supertaça, né? Mas vamos pegar só aqui no Campeonato Português. Em 2019, 1-1, em 2018, 1-1, em 2016, 2-1, em 2017, pelo visto não teve, enfim, né? Não é um confronto fácil para o Sport. Tá? Óbvio que se a gente pegar numa maneira geral, é muito parelho. Mas se a gente pegar na luz, o Benfica realmente tem um pouco de vantagem. Juntando, somando ao fator ausência do Coates, eu consigo entender essa odd do Benfica. Mas, para mim, com todo respeito, esse é um jogo muito, muito mais parelho do que o mercado indica. Consigo entender a odd, mas não acho que o Benfica vai ter tanta facilidade assim. Tá? Para mim, jogo para Match Odds. Acho que é um jogo muito mais focado. Tá muito mais para um jogo 1-1 do que para um jogo 4-3, como eu vi ali nos históricos. Tá bom? Então, beleza. Fico com o Match Odds inicialmente nesse jogo. Granada e Deportivo Alavés.
com todo respeito, não tenho trabalhado esses times intermediários da Espanha. O Granada já deu muito trabalho, acho que na temporada passada, mas tem uma vitória dentro de casa. Como visitante, o SofaScore atualiza do nada, né, cara? Meu Deus, ele tem vida própria. Como visitante, o Alavés tem 4 vitórias em 14, não, tá aqui, ó. Uma vitória em 6 jogos, o Granada tem uma vitória em 6 jogos. Não dá, né? Não dá, com todo respeito. Aqui arrumar sarna para se coçar, a não ser que você venha para trabalhar alguma coisa de ler para a equipe em campo, eu prefiro ficar de fora. Vamos ao nosso campeonato brasileiro. O CAP precisa desesperadamente da vitória. Afinal de contas, olha o CAP se complicando, hein? O CAP, que é o campeão da Sul-Americana, já está classificado para a Libertadores, não deve ficar entre os 8 ali, então não vai abrir vaga para o G9, mas o CAP, com 42 pontos, é um time que ainda pode ser rebaixado, né? Olha aí a dificuldade. Então vai jogar dentro de casa contra o Cuiabá. O Cuiabá vem para esse jogo, com todo respeito, o Cuiabá vem para esse jogo para empatar, né? O Cuiabá perdeu a chance de se manter na Série A na rodada passada, quando perdeu para os juniores do Palmeiras, né? O Palmeiras colocou um time bem reserva, deu férias para o seu time principal, justas, né? E conseguiu perder, acho que de 3-1. Agora vai fora disputar contra o CAP. Eu ouso dizer que o Cuiabá ainda tem chance de ser rebaixado, e não são poucas, mas eu acho que ele vem para tentar empatar. O CAP deve jogar aqui como nunca. Você que vai assistir esse jogo do CAP vai ver um CAP dentro da Arena da Baixada jogando pra caramba, porque a gente está acostumado com aquele CAP da final da Sul-Americana que fez o primeiro gol e se fechou, aquele CAP contra o Corinthians, né, que a gente não viu também muita coisa assim. A gente tem se acostumado a ver o CAP quando ele não está tão interessado no jogo de uma maneira um pouco mais, de um ritmo mais reduzido, mas em casa, precisando vencer, ele vai meter marcha. Acredito numa vitória do CAP aqui? Não sei. Depende muito do posicionamento do Cuiabá. Se o Cuiabá vier para esse jogo com uma intenção de empatar, não estiver passando do meio campo e o CAP estiver muito forte nessas transições, na recuperação de segunda bola, até cabe um possível back ao CAP. Não seria o primeiro para pegar esse ano no back CAP, já peguei algumas vezes. Mas eu estou mais inclinado a ficar de fora desse jogo. Porque tem umas pegadinhas aqui, né? Porque apesar do Cuiabá poder jogar para empatar, ele também pode jogar para vencer. E aí esse jogo pode abrir para gols. Mas aí o Brasil é assim, o jogo abriu para gols. Opa, vou me expor num longa exposição. Aí o Cuiabá faz o primeiro gol e se fecha. E aí não tem mais jogo, os caras começam a cair, começam a fazer cera, começa a abdicar do contra-ataque. E aí a gente fica sem saber o que fazer. Então eu evito demais trabalhar longas exposições no Brasil, de verdade, né? Se eu prefiro buscar um limite no final ou uma coisa para curto prazo, comprando apenas 1 ou 2 contra-ataques, do que ficar me expondo buscando muitos gols. Mas acredito numa intensidade muito grande do CAP por aqui. Então também vou separar esse jogo para o Match Odds inicialmente e vou ver o que ele me mostra. Poderia estar trabalhando um Lei Cuiabá, não tenho problema com essas odds altas não, viu? Não tenho problema mesmo. Tem gente que não gosta, eu não tenho problema nenhum. Também não quero induzir vocês a trabalhar desse jeito, mas eu gosto de trabalhar com essas cotações. Se eu tiver uma leitura muito clara de jogo, eu tenho uma confiança bem grande de trabalhar talvez um Lei ao Cuiabá, se eles me derem leitura para isso. O outro jogo é Sport contra o Flamengo. O Sport foi rebaixado para a segunda divisão, foi confirmado esses dias. E não tem mais nada para fazer no campeonato, está igual a Chapecoense, né? O que ele pode fazer é complicar a vida de algumas pessoas e tudo mais, e os jogadores jogarem para fechar contrato para o ano que vem e tal. O que vale para esse jogo é o seguinte: hoje, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, joga Bahia e Atlético Mineiro. Se o Galo vencer esse jogo, ou se ele até empatar, praticamente o campeonato já está resolvido. Se ele vencer, acabou, o Galo é campeão e o Flamengo vai vir aqui, provavelmente. O Flamengo já deve estar concentrado lá em Recife e tudo mais, mas se o Bahia vencer, a chance do Flamengo colocar muito menos intensidade nesse jogo é muito grande, porque o Flamengo já não vai perder a segunda colocação. Se o Bahia perder para o Galo e o Galo for campeão,
o Flamengo não tem mais nenhuma vontade no campeonato. Não existe mais nada. Então, para você que vai fazer esse jogo é o seguinte, se o Bahia vence o Galo ou empata, ainda existe a chance de a gente buscar alguma coisa aqui a favor do Flamengo contra o Sport, ou até a favor de gols, dependendo da intensidade e da vontade dos jogadores do Sport, tá? Agora, se o Galo vencer o jogo, aí eu não vou fazer esse jogo aqui. Não vai valer a pena ficar caçando pelo em ovo. Só vale fazer esse jogo se existir uma vontade por parte do Flamengo. De preferência se o Galo perder contra o Bahia, porque se o Galo empatar também não vai fazer muito sentido, afinal de contas, basta para o Galo fazer mais um ponto em 2 jogos para ele ser campeão. E ele deve fazer em casa contra o Bragantino. Tá bom? Então, só venho para fazer esse jogo caso o Bahia vença. Se o Bahia vencer, aí sim, ou eu venho para buscar um back Flamengo, ou o mercado de gols. É mais ou menos um jogo parecido com o jogo cenário do Maracanã entre Flamengo e Ceará. Só que lá existia a vontade e necessidade do Ceará. Aqui, somente se o time do Sport quiser fechar contrato, mostrar alguma coisa, etc. De resto, vai ser praticamente jogo de um time só, tá bom? Mas, se o Galo não vencer, o Flamengo precisa vencer. E aí não tem outra conversa aqui em relação ao empate e tudo mais. E pode sim ser um jogo interessante para gols, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Sport e... Deixa eu colocar o meu planejamento para lá de cá. Sport e Flamengo. E aí, obviamente, caso ainda exista campeonato. Tá bom? Acho que fica mais fácil para a gente saber o que fazer. Vamos fechar o brasileiro? Temos Chapecoense e Atlético Goianiense. Não vou fazer esse jogo. Não me interessa tanto. O Goianiense com a vitória para cima do Bahia já deu praticamente um tchau para a Série B. Muito difícil cair. A Chape já está rebaixada. Então, sinceramente, esse jogo aqui não me chama tanto atenção assim. Mas, se for colocar um favorito, não sei. Talvez com a redução de pressão que tinha no Atlético Goianiense, eles joguem esse jogo de uma maneira bem tranquila. Vão para empatar, faz um pontinho, 45 pontos. Praticamente tira a chance de cair e fica de boa, tá? E por último, Fortaleza e Juventude. Esse jogo para o Fortaleza é muito importante, muito mesmo, tá? O Fortaleza viu o Corinthians passar e nesse momento está pegando uma vaga direta na Libertadores. O Palmeiras, como foi campeão da Libertadores, se eu não me engano, vira G5, né? Então o Palmeiras já está classificado. Então, se eu não me engano, vira G5. Então, até o Bragantino, se eu não estou enganado, está indo para uma fase de grupos, tá? Fortaleza precisa vencer de qualquer maneira. Como o Juventude já venceu o seu jogo contra o Bragantino, que foi praticamente uma final para o Juventude, qualquer pontinho que o Juventude consiga fazer aqui é interessante. Afinal de contas, o CAP e o Cuiabá se enfrentam e o Grêmio pega o São Paulo. Então, se o Juventude conseguir um empate aqui, excelente. Por isso que eu venho para esse jogo com uma ideia de trabalhar um lei ao Juventude, se o Juventude me mostrar sinal para isso. Lembrando, o Juventude contra o Bragantino jogou muito bem nos contra-ataques. Então, se o Fortaleza não tomar cuidado, pode acabar sofrendo aqui. Então, para eu conseguir trabalhar um lei Juventude com decência, com tranquilidade, eu preciso exclusivamente de um Fortaleza neutralizando esses contras. Fechou? De resto, a intensidade e a vontade é total do Fortaleza. A Juventude vai tentar, na minha opinião, criando esse cenário na cabeça, empatar esse jogo. Chegando a 44 pontos, é outro time também que dá uma reduzida boa na chance de rebaixamento. Fechou? Afinal de contas, a tabela do Juventude não é fácil. O Juventude ainda pega, além do Fortaleza fora de casa, o Juventude pega o São Paulo fora de casa e o Corinthians em casa. Então, realmente não é uma tabela fácil, Juventude. Se ele conseguir empatar 2 jogos aí, ele já praticamente se livra do rebaixamento. Fechou, pessoal? Esse é o meu planejamento do dia 3, sexta-feira. Vou tentar buscar alguma coisa em Back Porto. Temos aqui gols na Bundesliga 2 e no Flamengo, caso ainda haja campeonato. O restante eu vou ficar de olho no Match Odds. Muito cuidado para não embarcar nessa história do Leipzig, camisa, peso de camisa, time grande, papapá. Afinal de contas, o Leipzig não vem bem fora de casa. Mas também não é certeza de que ele vai perder, né?
Fico por aqui. Se você assistiu até aqui, não esquece, tem um curso gratuito aí no meu blog, meunome.com, theoboss.com. Tem o site do Leitura, se você quiser trabalhar junto comigo, aprender mais sobre leitura de jogo. Tem cotações, super cotações aí embaixo, promoções eu sempre deixo da Betfair. Se você não tem conta da Betfair, cria aqui embaixo. Se você quiser se tornar um membro do canal para apoiar aqui a criação de conteúdo, também tem um link aí embaixo. Vou mandar o nosso PDF de apoio lá na aba de comunidade. Como sempre, um grande abraço para vocês, um excelente final de semana e falou!